Graça e paz, família. Mais uma vez aqui para deixando mais uma palavra para os nossos corações.
mesmos. E nessa passagem, muitos vão esquecer o restante do conteúdo, o restante do contexto, e vai ministrar apenas o milagre, apenas o sobrenatural. Eles vão olhar para mim, para você, e vai dizer somente que se a gente orar e acreditar, que se a gente pedir para um monte se lançar no mar, o monte vai se lançar. Que tudo que a gente orar, pedir, Deus vai dar, Deus vai fazer. Porém, o foco aqui é o perdão. Jesus olha para aqueles discípulos e o que ele quer dizer para eles não é que, a partir de hoje pode orar, pode pedir o que vocês quiserem, que o que vocês quiserem o Pai vai dar. Não. Jesus olha para eles e diz que se eles orar e acreditar, Deus vai dar. Porém, nada disso terá valor algum se no momento da oração eles não liberarem o perdão. Se no momento da oração eles não perdoarem aquelas pessoas que os ofenderam. Jesus quer olhar para os discípulos e dizer assim, eu sei que vocês ainda guardam muitas mágoas, muitos ressentimentos com algumas pessoas. Porém, se não houver o perdão, se quando você orar você não perdoar de maneira alguma, o Pai vai perdoar a tua ofensa. De maneira alguma o Pai vai perdoar a minha ofensa. O que Jesus queria dizer é que mesmo independente de qualquer milagre, de qualquer sobrenatural, o importante mesmo é o amor ao próximo. O que importa mesmo para Cristo, o que importa mesmo para Deus, para o nosso Pai, é o perdão. Não importa se você orar e fazer chover, se você orar e fazer parar de chover, não importa. Se você não liberar o perdão, se você não perdoar, se você não amar o teu próximo, nada disso vai ter mérito algum, vai ter valor algum, vai ter significado, vai ter sentido, nada disso. Não é porque você ora e Deus cura, não é porque você ora e acontece alguma coisa que você é melhor que alguém, ou que você é salvo por causa disso, ou que você tem um poder espiritual maior que alguém por causa disso. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo mostrar para ele, falar para Pedro, você ficou impressionado porque eu amaldiçoei a figueira e de um dia para o outro ela se secou. Se você tiver fé, isso também vai acontecer. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Se você orar e crer e acreditar e tiver fé, vai acontecer. O Pai vai fazer. Porém, isso não é importante. Isso não é o que realmente importa. O que realmente importa é o amor ao próximo, é o perdão. Porque muitas das vezes eu já ouvi muita gente falar isso. Falar, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, eu coloquei na mão de Deus. Eu orei e falei para Deus fazer, para Deus castigar, para Deus cobrar, para Deus não sei o quê. E quantas vezes eu e você também ofendemos alguém? E quantas vezes eu e você também magoamos alguém, machucamos alguém, menosprezamos alguém? E a Bíblia vai dizer que Deus é justo. Então se eu e você ora para Deus castigar aquela pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, que nos machucou, não, automaticamente a gente está dando a liberdade para Deus de automaticamente Ele fazer o mesmo conosco. Porque a gente também é ser humano, a gente também erra, a gente também magoa, a gente também ofende, a gente também critica. E o que eu quero desmistificar aqui, através dessa palavra, é que independentemente dos milagres, independentemente do sobrenatural que acontecer, que você for usado para fazer, porque quem faz é Deus. Deus usa você, mas independentemente de tudo, quem faz é Ele. Independentemente de tudo isso, eu quero desmistificar aqui o valor enorme que hoje dão ao milagre,
Ah, mas fulano orou e aconteceu e fez isso. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, o anticristo, falsos profetas, várias pessoas que são anticristos, que não servem a Deus, não pertencem a Deus, também teriam o poder de efetuar prodígios e maravilhas. A Bíblia vai dizer que muitos vão ser enganados, que muitos vão ser entregues à operação do erro, porque não deram valor, não amaram a verdade, antes amaram a mentira, o erro, o engano. Eu ouvi alguém dizer que os milagres é o combustível da nossa caminhada, é o que nos mantém de pé. Varão, irmão, irmã, e quando o milagre parar de acontecer? E quando você orar e não acontecer? Aí você cai. Aí você desvia. Aí você deixa de acreditar, deixa de servir a Deus porque o milagre não aconteceu. Porque a cura não veio. Porque o sobrenatural não aconteceu. A Bíblia vai dizer que hoje muitos pregam que são servos de Cristo, que é isso, que é aquilo, que Deus usa, que tem mais poder que fulano, que ciclano, porque orou e Deus fez. Jesus olhou para os discípulos e disse, quando vocês amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos e reconhecidos como os meus servos, como meus discípulos. Em momento algum, Jesus falou para eles que quando eles curassem ou fizessem isso ou aquilo, eles seriam reconhecidos como discípulos dele. Não. Ele disse que a partir do momento que eles amassem uns aos outros, aí sim eles seriam reconhecidos como discípulos de Cristo. Então, na tarde de hoje, através dessa palavra, eu quero dizer para você que de nada adianta o milagre, de nada adianta, sem medo de errar, de nada adianta o sobrenatural acontecer se eu e você não cumprir o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E automaticamente, quando deixamos de cumprir o segundo mandamento, deixamos de cumprir o primeiro. Porque se você não ama o teu próximo a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? E se você está desacreditando do que eu estou falando aqui, me responde. Por que o povo no deserto não confiou em Deus? Se o milagre é o combustível que nos mantém de pé, se o mais importante na caminhada do crente é o milagre acontecer, é a bênção, é o sobrenatural acontecer, porque o povo do deserto caiu? Em que momento da palavra, da história, de dentro da Bíblia, aconteceu mais milagres do que no deserto? E ainda assim o povo se corrompeu. Ainda assim o povo voltou para trás, olhou para trás. Ainda assim o povo não confiou em Deus. O importante, família, eu creio em milagres. Eu creio no sobrenatural. Eu creio. Oro para acontecer. Já vi acontecer. Mas o foco do Evangelho não é isso que é ministrado hoje. O foco do Evangelho não é a cura da enfermidade. O foco do Evangelho não é ficar rico. O foco do Evangelho, família, não é isso. O foco do Evangelho é a cruz de Cristo. É cada um negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O Evangelho de Jesus é a gente parar de olhar para nós mesmos e começar a enxergar em nós o próximo, e enxergar a gente no próximo. O foco do Evangelho, família, não é o sobrenatural de Deus. Não é. Não é esse Evangelho. Não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é tomar sua cruz.
O Evangelho de Cristo é amar ao próximo. Aliás, dentro da palavra, se a gente for analisar a palavra, estudar a fundo, a gente vai ver que culto não é você sair da sua casa, entrar num templo, entre quatro paredes ali. Aquilo não é um culto. A Bíblia vai dizer que o nosso culto racional é no nosso corpo, é no nosso dia a dia, é no nosso amor ao próximo. Não adianta você sair da sua casa 7 horas da noite, ficar até 9, 9 e meia da noite dentro de quatro paredes e achando que ali você está adorando, você está agradando, você está fazendo isso e aquilo para Deus. Se quando você sair de lá, vai falar mal do teu próximo, vai ofender o teu irmão, não vai dar o testemunho cristão dentro da sua casa, no teu trabalho, na escola, onde você estiver. O nosso culto é 24 horas. É 24 horas. E não existe isso de falar, eu vou para a igreja. A Bíblia vai dizer que todos nós juntos, cada um de nós somos membros. Eu sou membro. Você é membro. Fulano, Ciclano, Beltrano, somos, cada um individual somos membros. Mas todos nós juntos, reunidos, não reunidos carnalmente falando assim, pessoalmente, mas todos nós, cada membro, independente se um está no Brasil, outro no Japão, outro nos Estados Unidos, independente do lugar onde está, todos nós formamos o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, mais conhecido na palavra de Deus como a igreja. Todos nós juntos, reunidos, somos a igreja de Cristo. Então não existe, eu vou à igreja. Nós somos a igreja. Tira isso, fulano é servo de Deus porque orou e aconteceu. Tira isso da mente. Tira isso da sua cabeça. Você só vai reconhecer e será reconhecido como discípulo de Cristo quando você amar o teu próximo, quando você entender que você é mão e o teu próximo é o pé, e o teu outro próximo é o braço, o outro próximo é o nariz, o outro próximo é o dedo, o outro próximo é o ouvido, o outro próximo é a orelha. Mas nunca se esqueça de uma coisa: cabeça só tem um, e é Cristo. Paz de Cristo, família.